Olá, o Momento Papo de Mãe está começando. Uma das maiores reclamações de pais e mães hoje em dia é que os filhos não largam o celular. E uma das maiores preocupações do que estão fazendo no celular é a superexposição em redes sociais. Para falar sobre este assunto que gera tantas dúvidas, convidamos a Roberta Culeta, mãe da Luísa, de 19 anos, e da Júlia, de 15, e o psicanalista e professor da USP, Christian Dunker. Christian, explica pra gente o que representa hoje esse universo paralelo das redes sociais, porque é um universo paralelo, né? Universo que está traduzindo e engolindo os outros universos. Isso é uma coisa super interessante, porque assim põe mais gente na conversa, né? Você consegue conectar pessoas de outras culturas que estariam distantes de você, mas é também uma nova linguagem com novos perigos, né? De segregação, de bullying, de fechamento das pessoas em pequenos condomínios, né? Em defesas, né? contra a diferença, porque é um volume imenso de novidade, de variabilidade, que pode assustar também as pessoas. E a gente sabe que a tecnologia tem, sim, o seu lado bom, mas também tem um lado ruim. O que a gente vê muito nessas redes sociais é que fica assim só coisa boa, coisa legal, como se o mundo fosse perfeito. Isso é um pouco assim, um problema de principiante, né? Quer dizer, a pessoa cria uma imagem de si que é o que ela acha que é bom, vai produzir um efeito de felicidade geral, amplo e restrito, mas no fundo aquilo é um ângulo muito parcial de si mesmo. O que isso gera no conjunto? Uma sensação de que a vida dos outros é muito mais intensa, muito mais feliz, muito mais relevante do que a sua. Então você tem um efeito depressivo, você tem um efeito assim de criação de comparações muito simples sobre o que é uma vida, sobre o que é felicidade, sobre o que é estar com o outro. Né? E daí acho que os pais dessa geração ficam sim com muitas dúvidas, porque afinal é a gente que dá o celular para os nossos filhos, aí depois a gente quer tirar, mas aí eles não querem mais largar o celular. Como é que faz, Roberta? Você que tem aí duas meninas, são muitas horas que ficam no celular e além do tempo... Essa coisa mesmo, né? Às vezes até delas terem uma necessidade de como eu vou me mostrar nas redes. Eu acho que é uma grande preocupação, até porque a rede social não é da nossa geração, né? Então, a gente também não tem um exemplo de como era e como poderia ser. A gente está aprendendo junto. E tem algumas coisas que, pela própria experiência de vida, a gente tenta passar dentro do limite do que a gente também conhece da rede social, que é a perenidade daquela imagem, a perenidade daquela informação. Coisa que na nossa época isso não existia. Né? Você escrevia no máximo uma carta e se alguém não gostasse, jogava fora ou guardava numa caixinha de recordação. Hoje, a minha preocupação maior é o uso disso para o futuro. Então, também, né? Como garantir que o que está dito, aquela imagem que foi postada, daqui a 10 ou 20 anos não traga um prejuízo, até profissional, né? Roberta, a gente vê isso nas seleções, né, para emprego, em que muitos RHs vão verificar o Facebook ou vão verificar o Insta para ver o nível de adequação daquela pessoa. Né? Pois é. Infelizmente. Você fica de olho nas redes sociais das suas filhas? Fica pontuando o que é legal, o que não é? Então, Roberta, a gente tenta ao máximo, né? Tá em contato, eu acredito muito no contato do real, né? O olho no olho, então tá perto dos amigos delas, tá perto delas mesmo e saber o que está acontecendo, só que no fundo a gente também não pode se iludir. Eles compartilham com a gente o que eles querem, né? Então, por mais que você consiga seguir no Instagram ou seguir no Facebook, hoje a gente sabe que tem os perfis secundários, terciários, que eles criam pequenos grupos e ali compartilham coisas que papai e mamãe não podem ver, não é? Então, eu acho que isso também é um perigo que a gente tem que estar de olho. E também como lidar, até, Christian, com essa necessidade de likes, seguidores, de ser popular, porque se torna uma necessidade mesmo, né? De entrar lá e ver quem é que está me seguindo, o que comentou, o que não comentou. E daí, se isso não acontece, gera uma frustração. Quase como se eu fosse menos gostado, né? E daí, como é que lida? Bom, no fundo, você se sente menos gostado, realmente menos gostado. Né? Eu acho que um bom critério para a gente ler isso
que isso produz na vida social, né? Uma rede social, uma rede que pode tanto ligar quanto englobar, né? O que isso produz no laço social daquela criança, daquele adolescente com os outros. Ou seja, a rede está ocupando e substituindo o encontro, ou você conversa com um garoto que passa um tempo numa interação intensa e constante e ele te traz novidades interessantes, informações qualificadas, novos laços que ele fez. Então, se você tem alguém que está fazendo isso, eu acho que a quantidade de exposição não é tão importante quanto o efeito que gera. Né? Então, você vai ter o outro que sai da rede social e ela se comporta como alguém que não tem nada a dizer. Alguém que não sabe mais estar com o outro, falar em primeira pessoa, falar em viva voz. E aí você infere o que está acontecendo do lado de lá. Então, depois a gente também ainda tem que falar sobre essa necessidade das selfies, né? De ficar tirando e postando tantas fotos. O nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre os riscos da dependência das redes sociais. Christian, eu queria que você fizesse uma análise dessa geração da selfie, né? Porque toda hora eles estão ali tirando fotos e é uma geração mais narcisista, que fica se expondo. Eu diria que tem uma modificação do tipo de narcisismo, né? Eu não diria que elas são mais narcísicos do que gerações anteriores, mas eles encontraram um suporte para brincar com isso, para mimetizar o narcisismo tradicional, em que a gente tem uma única imagem, né? Então, é uma geração que aprendeu a conviver com o Photoshop, que aprendeu a conviver com coisas como enquadre, com a posição que você se coloca, e de brincar com essa situação do narcisismo, que é de quem é você para quem, né? Qual é a imagem que você produz para um terceiro. Né? Então, no fundo, o selfie é uma experiência de palco, é uma experiência que está criando assim, um determinado público para uma determinada imagem. Roberta, já aconteceu alguma coisa com as suas filhas que te preocupou, que você teve que conversar com elas? Nisso, assim, de perceber ou que existe um exagero de tempo ou de exposição? Eu acho que já aconteceu no uso, não da rede social, mas é quase que uma outra rede social, que é o WhatsApp, né? É uma rede social, no também, fundo, acho, né? Acho que ficam que também acaba, muito... eles ficam trocando muito. Já tem alguns anos, mas aconteceu sim, de fazerem aquelas montagens, né, que pega a carinha da criança e põe num corpinho de adulto, às vezes, e isso gera situações, às vezes, que não são bacanas, né? E... Às vezes até criminosas, claro, né? Sem saber cometem crimes. Pois né? e às vezes elas menores e outras crianças também envolvidas, acabam fazendo aquilo como uma brincadeira e que não medem as consequências, né? Então, eu acho que, no fundo, hoje é difícil a gente ter que olhar para um espectro muito grande, né? Eu brinco que na minha época, se quisesse falar com alguém, você ligava na casa da pessoa. Hoje você tem centenas de formas de acessar aquele indivíduo, né? E eles têm celular difícil. E não gostam de falar no celular, não. É só no WhatsApp, só escrevendo. Só escrevendo. O que isso pode acarretar para essa geração que cada vez menos olho no olho, de você... Às vezes você está numa mesma casa e você está falando pelo WhatsApp, você não vai lá falar com a pessoa. Bom, a gente já está vendo efeitos disso em uma quantidade grande de pessoas que temem a fala. Que na hora de fazer um seminário, na hora de fazer uma apresentação, na hora de falar com o risco e com o tempo da oralidade, recuam e dizem, isso eu não sei fazer, ou isso é uma situação aversiva. Porque no texto você comanda quando você quer responder, se você quer responder, em que nível. Você tem um tipo de recuo em relação à tua mensagem que você não tem na experiência. É mais fácil, né?
É mais fácil, é mais mediado, eventualmente é substitutivo, como a gente vê assim em shows, né? Pessoas gravando o show em vez de assisti-lo. É verdade. Ou seja, você está substituindo a tua experiência por uma versão daquilo que poderia ter sido. Ou seja, importa mais o que o outro está vendo de você do que o que você está vivendo. Isso é preocupante. Importa mais o registro, importa mais assim como eu estou naquela paisagem do que a própria E paisagem. para mostrar para o outro essa preocupação, né, Christian? E são vários mundos também, né, Roberta? Porque assim, um mundo é o mundo do Instagram, que é a foto, todo mundo viaja, todo mundo perfeito. Outro mundo é o mundo do Facebook, que todo mundo tem opinião, ninguém lê nada, todo mundo comenta tudo. Exatamente. E daí fica a realidade daquele mundinho, não é isso? Exato, e aí aquele grupinho, são muitas realidades, né? Porque em cada grupo eles têm uma determinada posição, em alguns grupos eles compartilham determinados assuntos, então assim, é quase como uma vida muito fragmentada, né? Sim. Que a soma dessas partes todas eu não sei o que dá. É um aprendizado para os Pra pais. nós também. Porque para essa geração, eles já estão nessa realidade, né? Já faz parte do mundo deles, né? E a gente tem um fenômeno assim que quem trabalha com escola teme muito, que são as mães de WhatsApp. Ou seja, mães que se reúnem para, por exemplo, excluir uma criança, para dizer, olha, quem está causando mal ao meu filho é esse, para falar mal de professor. intervir, falar mal do professor, Por a- intervir na realidade das crianças. Isso Por é isso que eu ruim. acho muito importante, porque a gente tem regras sociais, regras de convivência no mundo real e no virtual também, né? Você Tem tem que que ter, seguir essas mesmas regras, respeito, né? Mas, por outro lado, e como estamos falando de uma primeira geração de nativos digitais, que a partir de 1995, eles estão criando as regras. Isso a gente não tem muito claro, que quem começa uma coisa determina costumes, hábitos, regras informais que vão ficar. Né? As mães têm que criar regras também. Mas eu acho que as mães... Então, é o que eu disse logo no início, né? Acho que a gente também está aprendendo. Com a diferença que nós nascemos analógicos, né? A gente teve que fazer esse upgrade. Eles já nasceram digitais, então para eles talvez seja mais fácil. Mas é muito bom também, porque as mães também trocam. Eu brinco que a gente é temido, porque as mães, em geral, têm grupos, né? Mas depende do uso que você faz daquilo. Pode ser super útil. A gente tem que ter um equilíbrio, né? E daí saber dos riscos também, porque podem surgir até novas patologias em razão de tudo isso. A gente ouviu falar sobre jovens histriônicos. Isso é uma... O que seria isso? Bom, são jovens que se vestem de forma assim incomum, que procuram muito e dependem muito do reconhecimento do outro, do like, que são extremamente sensíveis a comentários críticos. É uma forma de dizer, olha, eu não concordo que todo mundo tem que se vestir igual, falar igual, ser obcecado pela adequação. Então, elas escolhem uma espécie assim de versão B de si e forçam que o outro abra-se para isso também, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a esses sinais, esses sintomas também, né? Então, o importante é nós, pais, ficarmos de olho, né? Na quantidade de tempo que eles ficam nas redes sociais e o que eles postam. E o que eles compartilham com você. É verdade. Infelizmente, o nosso programa terminou. Eu quero agradecer a presença da Roberta. Muito obrigada, Roberta. Christian, muito obrigada pelas orientações. O Christian que tem um canal no YouTube, né? Faz muito sucesso. Qual que é o canal? É o canal Christian Dunker do YouTube. Tá bom, obrigada. Tá ótimo, é isso aí. A gente tem que ter equilíbrio, né? E tomar esse cuidado para que nossos filhos não se tornem tão dependentes de tudo isso. Hoje ficamos por aqui. O Momento Papo de Mãe sempre traz assuntos pertinentes para a melhor criação de nossos filhos. Não perca o nosso próximo encontro. Contamos com a sua participação. Eu espero você. Tchau!